o que vem acontecendo no Brasil, desse desmando institucional, do aumento do poder arbitrário, e as pessoas continuam na arquibancada, parece que ainda muito apáticas. O que justifica essa apatia? Frustração com o passado ou desesperança com o futuro? Bom, é um mix dos dois, né? Mas eu tenho trabalhado mais olhando para frente e falar, enquanto houver indignação, haverá esperança, né? E eu vejo uma mobilização, eu estava numa reunião outro dia, dizer, eu vejo pessoas do meu mundo, pessoas, enfim, da sociedade civil indignadas. Isso é muito importante, isso significa um terreno fértil para a gente trabalhar. O que eu não vejo é o pessoal encontrando os caminhos. Como é que você externaliza essa sua indignação e transforma isso numa forma de, vou chamar de protesto aqui, tal que você pressione, enfim, o governo em geral, as instituições em geral, para que entrem nos trilhos, né? Então eu vejo muita gente indignada, eu não sei o que fazer, mas eu quero ajudar. É uma matéria-prima importante e é nessa matéria-prima que eu aposto. É gente que está querendo contribuir, gente que está querendo ajudar, gente que não tolera o que está acontecendo em várias frentes, seja, enfim, municipal, estadual, federal, legislativo, executivo, judiciário, mas eu não sei o que fazer, como é que eu posso fazer? E agora, com a proximidade da eleição, eu vejo o pessoal tentando se articular. Então eu fico esperançoso, porque eu não vejo uma total apatia. Eu vejo gente falando assim, olha, nós temos que fazer alguma coisa. Qual é o caminho? Bom, já é um começo. Eu também estou ciscando qual é o caminho. Mas o pior é falar, não tem nada a fazer, esquece. Eu sigo um pouquinho, já que você fez uma menção aqui na abertura de Ortega y Gasset, eu sigo Alberto Camus, que diz, descartada a hipótese do suicídio, só nos resta o otimismo. Então eu vou continuar procurando. Eu acho que perseverar é o nome do jogo. E tem gente, sim, querendo trabalhar nessa direção. Agora, Fábio, essa indignação precisa transformar numa espécie de coragem para fazer com que as coisas andem, né? Uma apatia que me preocupa muito são as associações de classe. Porque as associações de classe antigamente tinham voz. A própria Fiesp, antigamente, tinha um poder político grande, influenciava a política pública, a Associação Comercial, Febraban, tantas instituições importantes. Mas eu não vejo essas instituições se mobilizando em torno de verdadeiros absurdos que são aprovados. Desde emenda PIX, até criar 6-1 legislação, mudar a legislação trabalhista, não respeitar a legislação trabalhista que nós aprovamos, que acaba ajudando a gerar mais desemprego ou subemprego. Por que as associações de classe continuam apáticas quando elas já tiveram um protagonismo muito importante no Brasil? Vou começar com os associados das associações de classe, que parece que tem receio de se expor, né? Tem receio de retaliação, tem receio porque não tem autorização para falar em nome da empresa, e eu já vejo o pessoal não querendo se expor muito, né? Eu mesmo tenho falado que, no momento, até presente em conselhos, mas não sou dono de uma empresa, não estou como CEO de nenhuma empresa, eu me sinto mais à vontade de me expressar, mas eu vejo que amigos meus, colegas meus têm receio de se expressar. E daí vai para instituições, junta um outro problema, que é o problema desse radicalismo que você vê de dois lados, são mais lado da esquerda, da direita, e as associações têm dificuldade em se expressar em nome de um grupo que não é sequer homogêneo. Então, peraí, você está falando em seu nome. Eu, associado, não concordo com o que você está falando. Eu já vi casos, instituições menores, mas falo, escuta, não vamos entrar nessa briga aqui, porque ninguém aqui pode dizer que está falando em nome dos associados, porque sequer entre os associados existe um alinhamento, né? Então, essas duas poderiam ser o começo de uma explicação, né? Existe, porém, e aí que eu fico também inquieto, casos em que não é questão ideológica, né? Você deu exemplo agora de questão de jornada de trabalho, vamos pegar um outro que é mais simples ainda, que é a questão de respeito ao que foi aprovado na reforma trabalhista. Existe uma diferença de opinião, né? Mas parece que o pessoal falou, escuta, vamos ficar quieto aqui, não vamos fazer muito barulho. E então você encontra um pessoal quieto, e aí vem a sua pergunta, né? Que não, meio apático se você quiser, mas numa massa que está em ebulição. O que eu quero fazer? O que eu busco fazer? Alguns de nós buscam. Como é que você transforma essa ebulição em um protagonismo, em uma expressão?
É difícil, mas existe. Eu ficaria muito mais preocupado se não tivesse essa ebulição que eu estou vendo em todos os lugares, né? Daí me dá ânimo. Eu falo assim, não, peraí, tem gente, tem matéria-prima, eu vou usar uma analogia, tem um terreno fértil aqui. Precisa saber como é que a gente trabalha isso. Mas, de fato, o terreno está fértil, está lá em ebulição, mas não tem se expressado. O que a gente vê na mídia, né? Você, Felipe, também é uma expressão disso, né? É isso sendo falado no rádio, em alguns jornais. Redes sociais é uma outra plataforma, tudo, mas podemos falar depois. Mas tem gente mostrando com frequência essa indignação, né? Daí as pessoas leem, todo mundo concorda, e daí me perguntam, né? Mas como é que eu posso ajudar? Eu vinha no caminho para cá conversando sobre isso. Como é que eu posso ajudar? Às vezes, eu não sei como. Nós vamos fazer uma reunião, vamos conversar. Como é que eu ponho para fora essa indignação que existe sim? Então, eu acho que não se expressam porque não se sentem representando, não se expressam porque têm receio de criar algum problema para a empresa na qual estão envolvidos, né? Mas que tem gente em ebulição ali, tem gente querendo mexer, e nós vamos ter que trabalhar essa massa de pessoas que não querem nem uma solução, nem outra, mas acreditam que tem um caminho a ser percorrido. Agora, Fábio, a história do Brasil é sempre marcada por essa gangorra, né? Governos populistas, depois de um certo período de normalidade. Mas agora nós temos uma crise muito diferente. É a crise de confiança nas regras do jogo. É o judiciário a fonte da crise maior. Como você vê, como cidadão e tão engajado nessa mudança do Brasil, esta instabilidade das regras do jogo, esta insegurança jurídica? Por que isso se tornou tão preponderante na sociedade de hoje? É uma coisa curiosa, né? Que você tem muita insegurança, obviamente, tem problemas no executivo. O setor privado também tem um monte de problemas. Sim. Eu gosto de dizer, nós não somos um bando de pessoas honestas e que seguem tudo direitinho, governado por pessoas que não aderem aos princípios básicos de uma boa sociedade. Não é exatamente isso. O problema está dos dois lados, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas o que eu vejo como grave é quando você começa a chegar na questão judiciária, né, que é a proteção maior que existe uma democracia. A democracia tem vários aspectos, eu estou explorando apenas um aqui. Mas é a regra do jogo. Me diz qual é a regra do jogo e que eu tenha defesa quando alguém sair da regra do jogo, de maneira a ter meu direito protegido. Enfim, isso é uma coisa que tem deixado muita gente insegura. Isso acontece em questões trabalhistas pequenas, né, ou até em grandes questões. E quando chega no Supremo Tribunal Federal também, né? Então, acho que isso gera, daí volta aquele velho problema, né? Beleza, estou incomodado, mas por onde eu começo a mexer nisso, né? Aonde vai? E eu acho que nós temos em 2026 uma chance de tentar dar uma virada um pouco desse jogo. O buraco ficou muito grande, é muito complicado fazer isso numa gestão, mas o fato é que tem sempre uma alternativa que eu provoco meus amigos, então deixa. Quando eu falo então deixa, eu sinto que eu mexi com a pessoa, né? Que fala, não, então deixa não dá para deixar assim. Então eu acho que a gente ainda tem um resquício, isso aqui pode piorar muito, né? Não estamos dizendo que nós estamos no fundo do poço, como alguns falam, eu não acho que o fundo do poço é pior que isso. A gente pode ainda, a partir do que temos, né, tentar reconstruir algumas coisas, né? E eu concordo com você, seja a questão de leis menores ou leis maiores, é fundamental que a regra do jogo seja respeitada. Ela não vem sendo respeitada, acho que é exagero, ela não vem dando segurança para quem entende que o seu direito deveria ser A, mas, por outro lado, você está vendo o julgamento ser B. Aí a gente lê muito, eu não tenho evidências para trazer aqui, mas de corrupção no judiciário, corrupção aqui, corrupção acolá, favorecimentos aqui, favorecimentos acolá. Isso é ruim. Isso é ruim para investimento, isso é ruim para a perspectiva das pessoas. Uma pesquisa recente que eu vi, Felipe, bem interessante, do próprio Felipe Nunes da Quest, falava justamente de um dos maiores problemas que temos no Brasil hoje, que é a confiança, né? É a confiança na pessoa com quem você cruza na rua, é a falta de confiança, melhor dizendo, com quem você cruza na rua, falta de confiança com os amigos, falta de confiança até na família, obviamente em percentuais diferentes, mas falta de confiança na autoridade. Quer dizer, sempre tinha aquela autoridade, eu não sei o que esperar dela, eu não sei se eu vou ter um problema ou não, porque não está claro qual vai ser a atitude, porque não está bem balizada. E esse é um problema fundamental de uma sociedade, né? Se não houver confiança entre os membros da sociedade, entre as instituições constituídas para a sociedade e os seus cidadãos, daí a gente patina no desenvolvimento, na criação de um país como queremos.